som de fundo, cheiro igual, enfim. Volta no tempo, esquece uma imagem com sentidos aguçados. Aguçar, sentir e a imaginar. Tenha 10 ou 100. Desmorona um muro de lógica sem sentido. Tem que voltar na imagem real. O tempo parece ser genial. O jeito de arquivar a lembrança especial. Memória, lembrança, déjà vu. Os pássaros cantam. Sinto cheiro de saudade no ar. Terei sempre essa história pra contar e lembrar. Era uma vez, começa assim. O som de fundo, o cheiro igual, enfim. Tenha 10 ou 100. Desmorona um muro de lógica sem sentido. Tem que voltar na imagem real. O tempo parece ser genial. O jeito de arquivar a lembrança especial. Memória, lembrança, déjà vu. Os pássaros cantam. Sinto cheiro de saudade no ar. Terei sempre essa história pra contar. Memória, lembrança, déjà vu. Os pássaros cantam. Sinto cheiro de saudade no ar. Terei sempre essa história pra contar. Então, fala, Rafinha. Tô aqui. Ouvimos Decca Santorum com Déjà Vu. Botei outra cantora da nossa terra aí também, que é nossa colega aí, e que também é magnífica cantando, faz uma interpretação fantástica. É E verdade. essa composição aí do Bruno Costa, também um ótimo compositor, guitarrista, músico aí. Gente da terra aqui, né? Agora o Paralelo 30 tá investindo nas músicas da terra aqui. O negócio é a gente valorizar os nossos músicos. Exatamente. E nós temos músicos fantásticos, né? Bah, Até não tem que não por que não falta é fazer músico isso, né? fantástico, É mais disciplina nossa mesmo para fazer isso, E né? até que eu aproveito quando ela não vem pra botar a música dela, porque ela não gosta. Ela não curte que bote no programa e tal, as músicas que ela canta. Ela fica Rio Grande encabulada. Tem um histórico de músicos interessante, Fantástico. né? Bah, Se a gente for pegar o Rio Grande histórico de músicos da cidade, é um repertório excelente. Sim, tem muita gente boa, muita gente boa. Aí eu me passo, a Deca não vem, eu
Isso. Escorrega uma música dela assim pra playlist ali. Toca. Para quem está Não, nos é linda. acompanhando pela TV, já percebeu que a Ana Furlong está conosco aqui, conseguiu escapar da reunião, né, lá da coordenação, e então já anunciei para o povo do rádio também. Tá, ok. Obrigada, bom dia a todos e todas. A gente está saindo da reunião da coordenação lá, e aí a ideia era eu poder compartilhar um pouco, né? Sim, sim. Então, manda ficha. Ah, já eu assim? Tá, Ah, tá. então tá. Isso, nós estávamos conversando aqui. Só esperando. Isso, é. Então, pessoal, a gente vem, né, com alguns informes, principalmente a respeito da greve da nossa federação, né? Sim. Que é um processo diferente. Eu vinha no rádio, no carro, escutando o relato das colegas aqui, companheiras, sobre a greve no CEPERS. E o que a gente tem da FASUBRA? A gente teve uma situação de encaminhamento de uma greve que ela se deu de uma forma bem pouco democrática. Assim. Foi feita uma leitura uma leitura muito parcial, muito com interesses muito declarados, que outros que não a pauta de greve por conta de luta, né? Ela é uma greve que se instala para que a direção tenha a extensão do tempo em que ela está funcionando. A gente tem hoje uma direção nacional que, caso a gente tivesse o congresso da FASUBRA, agora no final, que estava marcado para novembro, ela seria renovada forçosamente em 2/3. Isso cai muita gente, né? Então, desde o início do ano, de março de 2017, a gente vem... Quando eu digo a gente, eu digo a APTAFURG, né, como sindicato, vem pautando a necessidade da gente fazer uma greve geral da educação e que a tarefa da direção nacional seria entrar em contato com os outros setores da educação para construir essa greve. E isso não foi feito em momento nenhum, porque o grande debate era o congresso da FASUBRA que tinha que acontecer, então não se falou em greve o ano inteiro, né, falando-se só em relação à FASUBRA. Quando se aproxima um mês antes do congresso, né, bom, então agora nós temos que fazer uma greve, porque viria uma MP que mexeria nas nossas carreiras e tal. Veio a MP, né, no início de outubro, mas ela não atinge a nossa carreira, porque, na verdade, ela atinge reajustes de outras carreiras que aconteceriam em 2018 e são enviados para passados para 2019. A gente recebeu o último acordo de greve que nos deu reajuste foi em janeiro deste ano, de 2017. Então, na verdade, se coloca, né, a nossa categoria em exposição ali num momento bem delicado, com um governo golpista, né? A gente está vendo a manobra, o uso que o governo do Estado está fazendo, né, da greve do CEPERS. Eu fico abismada cada vez que eu acompanho assim, as notícias, o tipo de comentário que vem, a população... né, vocês falavam aqui de professores que não... Então, imagina, se professores recém-formados não se dão conta do que significa pedir que um professor dê aula voluntariamente, gratuitamente, né? O que dirá, né, da população, dos familiares, né, e que estão aí recebendo essa mídia massiva, né, em campanhas contra o serviço público e contra, né, o Estado em geral, né, que o melhor seria que fosse tudo particular, tudo privatizado, né, e assim tudo se resolve, porque... Sim. Que é verdade, né? Porque, afinal de contas, tu lidar com uma companhia telefônica é uma coisa ótima, é maravilhoso, é muito fácil. Lidar com um banco é uma coisa que a gente só ganha, né? Com o banco, então, usando ironia aqui, né? Para ficar claro. Às vezes tem gente que está falando sério. Então, o que acontece, né? A gente ontem, a direção da FASUBRA, né, que tem... essa greve instalou um comando de greve nacional, eles fizeram um ato, fecharam a entrada do MPOG e, com isso, tentaram forçar uma reunião lá com o Ministério. Nessa reunião, eles apresentam as demandas que não foram atendidas da nossa greve de 2015. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque agora sim, né, nós abrimos a porta para que este governo negocie e queira discutir a nossa carreira, né? Para nós isso é um erro estratégico assim gravíssimo, né? Porque
é o momento em que a gente tem que se fechar. A gente não está no momento de... Desde o final de 2016, do golpe, a gente vem dizendo, a gente não vai mais fazer nenhuma greve para conseguir coisas, a gente vai fazer greve para garantir que o mínimo não seja retirado, né? Que é a greve que vocês estão vivenciando. Sim. E aí a Fazubra, nessa coisa louca, vai lá. Louca não, é uma coisa irresponsável, né? A gente não posso desqualificar, né? E a questão da loucura, né? Não vou ser eu que vou fazer isso. E Erro botar como estratégico, irresponsabilidade, né? Como loucura, uma coisa que é irresponsabilidade mesmo. Então, a gente está nisso agora, né? Provavelmente essa greve se encerra, metade das universidades, universidades e institutos federais aderiram, mas a gente tem a informação que é uma adesão de direção, né? Não é uma greve que estejam as universidades sem funcionar, né? E a gente apontava para a necessidade de construir uma grande greve da educação no início de 2018, né? Não sabemos se vamos conseguir construir isso. Essa questão da aproximação dos setores públicos federais, assim, ela é muito difícil, porque esses dias a minha mãe me chamou e disse assim, me ligou. Ana, eu estou vendo aqui na Globo News que os servidores públicos são 20% mais ricos da população. Isso não é verdade, né? Eu disse, não é verdade. Digo, se alguém está com o dinheiro que não está chegando para mim. Então, se referindo ao judiciário, não Claro, mas eles não se referem ao judiciário. Não. Eles se referem ao servidor público em geral. em é. geral. É. Sim. Né? Então, as pessoas começam a ouvir isso no jornal e acham que, bom, que a gente tem uma série de vantagens. Isso. Que a história dos sindicatos, por exemplo, principalmente dos sindicatos do Serviço Público Federal, que não é esses 20% mais rico, pega o pessoal da educação, o pessoal do meio ambiente, o pessoal da Seguridade Social, não tem esse perfil, e são pessoas que têm travado lutas pelo conjunto da classe trabalhadora para além das suas categorias, né? Então, a gente faz lutas para conseguir, por exemplo, que algumas garantias que a gente ainda tem, elas se avancem para o restante das categorias, né? E jamais fazer uma coisa de uma diferenciação e de uma categorização assim de... Então, a gente vive um momento muito difícil de uma propaganda política, né, diária, rotineira, em tudo que é tipo de programa, contra um Estado que funcione, que tenha política pública, contra um Estado que tenha garantia mínima. Qual é a diferença de tu servidor público? Tu saber que tu não vai ser demitido a rodo só porque tu veio num programa e falou mal, né, do teu chefe, te queixou, né? Tu vais ter a garantia de que tu tens motivos para ser demitido, tu vai passar por um processo administrativo. Tudo isso já existe. Já existe, pessoas são exoneradas dos cargos públicos por conta disso. Mas isso não se fala. E também não se fala que, por exemplo, juiz que cometem crimes graves, eles não são exonerados, eles são aposentados e seguem o resto da vida recebendo... É compulsório, né? Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. Então, a gente tem um cenário assim de muita luta e de muito diálogo a fazer com a população, né? E que é um espaço de travar difícil, assim, né? Porque a gente está vivendo... porque, de qualquer maneira, qualquer direito que a gente ainda tenha, ele ainda está sendo mais do que, do que as garantias que estão sendo tiradas de todo mundo. Né? Então, a gente está vendo aí a questão da reforma trabalhista, né? A CUT lançou uma coleta de assinaturas, né, para que a gente tente um plebiscito de revogação da reforma trabalhista. Nós fizemos vários atos, CPER, Sinterg, né, todo mundo que está fazendo algum ato leva as planilhas da CUT para preencher, para coletar assinaturas pelo plebiscito. Bueno. Dia 10 de novembro, nós fizemos uma paralisação, foi o pessoal, né, dos outros sindicatos acompanhou ali, nós da Aptafurg fizemos paralisação e fizemos a coleta de assinaturas. Só naquele dia nós coletamos mais assinaturas do que nos outros dias todos. Qual foi a diferença?
Tinha recém saído, acho que na véspera ou na antivéspera, a notícia, tinham começado a ser divulgadas as ofertas de emprego, né? De trabalho Dos fast de foods horário ali, intermitente, né? né? Um salário de R$ 4,80 a hora, né? Isso. Então, eu acho que isso fez as pessoas enxergarem, bom, é real, não é uma fantasia, eles não estão gritando mentiras ou impropérios. Tá aí, é R$ 4,80 que a pessoa vai oferecer pela minha hora de trabalho, sem garantia nenhuma associada a isso, né? Vai dar um total de um salário no mês de R$ 120, eu acho que é o cálculo. E hoje eu estava vendo uma notícia que, bom, a questão do pagamento do INSS, nesse cálculo, o trabalhador, ele vai ter que pagar para trabalhar, porque ele não vai, com esse salário de 120 e poucos, ele não vai ser suficiente para pagar a parte dele na Seguridade Social. Então, para ele ter direito a se aposentar, a alguma licença médica, ele vai ter que pagar, então ele vai terminar o mês devendo R$ 60. Escravo, não é? Absurdo. Ele não vai ter dinheiro para comer, para viver, para nada. Então, é uma situação... É genocídio mesmo, né? Juntando, se a Trabalho gente escravo junta, e genocídio. a gente dizia isso já há algum tempo, assim, se tu junta a PEC, a Emenda Constitucional 95 agora, né, que congela 20 anos de saúde, bom, o SUAS, né, o pessoal já veio aqui, não existe mais orçamento para assistência social, né, a saúde, né, a gente já está vivendo aqui dentro da universidade, sentindo os impactos do que é um orçamento congelado. A gente hoje vive com um orçamento de 2016 que já foi contingenciado, então passamos o 2017 fazendo o quê? Cortando bolsas, demitindo terceirizados e atrasando contas. Né? É isso. A gente não escuta tanto porque vamos escutar quem? Os alunos que tinham bolsa são os alunos que estavam distantes, corta a bolsa, a pessoa vai embora para casa. Para de estudar, né? Para de estudar. Os terceirizados estão desesperados aí tentando alguma vaga de emprego porque, né, a pessoa, emprego é subsistência. Então, não vai vir fazer luta aqui, ele está tentando deixar o currículo dele em qualquer lugar que ele possa conseguir, nem que seja R$ 4,80 por hora, para garantir... Né, com 2 horas de trabalho, quem sabe um almoço. Então, é uma perspectiva assim, de terror, de genocídio. Né? A gente tem uma situação em que as pessoas que não forem jovens e saudáveis o suficiente para se adaptar a essa demanda de mercado, ao mercado como ele quer, podem fazer o favor de morrer, né? E, por favor, não adoeçam, porque o Estado não vai pagar, então vai ser... Sim, né? Vão morrer de qualquer jeito. A gente tem um índice de suicídios acontecendo em Rio Grande que é bem maior do que os índices que têm acontecido ao longo do tempo. A gente pode atribuir isso a todo esse contexto, né? Inclusive a questão do polo naval, né? Sim. E por aí vai, e aí a gente escuta falar do Tacla Duran, ninguém sabe o que é isso, e aí temos Sérgio Moro lá como um grande herói nacional e que acabou destruindo com um projeto de economia aqui do nosso conteúdo local que fazia com que houvesse emprego, geração de renda aqui. Então, é uma perspectiva muito difícil. As gurias, né, a gente estava falando, o ano que vem é ano eleitoral, né? Sim. A gente vai ter embates muito fortes, assim, porque, é lógico, né, a proposta do PT é a eleição de Lula, a colocação de Lula como candidato a presidente. E a gente brinca, eles vão tentar fazer, nem que seja uma multa para prender o Lula, né? Porque... alguma coisa eles vão tentar conseguir. Isso se não tentarem matar, né? Sim, certamente. Que eu acho né? que é a a perspectiva mais fácil aí. já Se até agora não alguns conseguiram outros. impugnar, barrar nenhum tipo, né? Imagina. Então, a gente tem... Mas, assim, mesmo chegando o Lula, a gente vai ter que ter todo um outro esforço para tentar desfazer, né, esse bando de atrocidades que essa quadrilha que está instalada lá em Brasília se achou no direito de executar. É verdade. São 11h55 e tem uma atividade para o dia 5, né? Para terça-feira da Tem semana que vem. Acho que podemos aproveitar os minutinhos finais para falar sobre isso. Sim, Podia ser? Essa semana a gente tem a reunião que a gente, pela Frente Brasil Popular, né, que é
um grupo que se organiza a partir da ameaça do golpe lá em... Isso. Né? E começa, em final de 2015, eu acredito que já começam a se organizar, e a gente tem feito as ações nas greves gerais, né? É claro que a frente ela congrega pessoas que são de sindicatos, de movimentos sociais, tá? Mas no geral são cidadãos e cidadãs que querem, né, lutar pelos seus direitos. Então, para o dia 5, né, nós provavelmente vamos ter atividades, atos aqui dentro da cidade, né? É uma questão de que a gente precisa alertar. A CUT está chamando, a Frente Brasil Popular chama, o CNTE está chamando como uma greve geral da educação. Né? Então, acredito que, no geral, a FASUBRA, as federações, né, de trabalhadores como um todo estão chamando. E aí, qual é o importante? Assim, a população entender que, bom, dia 5 anunciou greve geral, já nem sai de casa, entendeu? Ah, não sei se vai ter ônibus, não vai ter ônibus. Não interessa, não sai de casa. É um dia de trabalho que vai ser perdido, mas assim... Mas é um dia de lutas, né? É um dia de luta e é um dia na perspectiva de que o teu salário não vire 4,80. 4,26 a hora, Isso. 4,26 Não dá nem para uma o passagem base. do ônibus, que é 13,40. Tá? Né? Então, assim, Só aqui as de ida. pessoas... Só de ida, tu vai trabalhar as e não pessoas volta. estão sabendo. Estão, Vai a sim. pé e volta Vai a a pé. pé e né? volta a pé. Então, não vão, ou se somem à luta, ou simplesmente não vão não saiam de casa, não levem os filhos, não comprem. Né? A gente tem um comércio que ainda não entenderam na outra greve geral. Teve toda uma queixa, o CDL se manifestou dizendo quanto tinham perdido. Eu fico pensando assim, os donos das lojas de Rio Grande, eles acham que quem é que vai Quem é que comprar na sustenta loja a loja deles, deles? recebendo R$ 4,26 Ninguém. por hora? Eles Eles- pensam que as pessoas vão continuar tendo poder aquisitivo para consumir, Exato, né? exato. E não vai existir mais isso. Então, a gente faz esse chamamento, né? E que as pessoas acompanhem nas redes e nos apoiem, assim, aqueles que entendem as nossas causas. E quero fazer uma menção aí, louvar o trabalho do CPR. O CPR estará presente no dia 5, nesse dia de lutas, né? O CPR também tem uma agenda de greve ainda bem... visitas às escolas. A gente continua também com coleta de assinaturas. Hoje mesmo à tarde a gente tem Largo Doutor Pio. A gente vai se reunir entre alguns colegas que ficaram em Rio Grande. Outros foram para a vigília do pacote do IP, que quer desmembrar IP Saúde, IP Previdência, né? Que prejudica bastante o servidor público estadual. Alguns colegas estão lá e os que não conseguiram ir por outras razões, e ficaremos aqui em Rio Grande ainda mantendo a nossa agenda de greve. Sim. E isso, o CPR sempre na luta. Então, fazer um chamado, né, para toda a população assinar. rio-grandina assinar. Isso. Não E é? participar, né? E participar do no dia 5. 5, inclusive lojistas, como bem chamou a atenção a Ana, e não só lojistas, todas, porque não é só o trabalhador, mas também o prestador de Isso. serviço, ele também vai ser atingido. Não é o trabalhador, o empregado, né? Porque o Isso. prestador de serviço também é trabalhador. Me expressei mal, desculpe. Mas os assalariados, o dono da loja também pode ter essa proprietários, consciência, né? prestadores de serviço, todos têm que se dar conta que isso não vai atingir só o trabalhador sem qualificação maior, vai atingir a todos, e isso é uma escala, né? Sabe aqueles que fazem aquelas coisinhas com os dominós, derrubam um e vai derrubando, é efeito cascata, esse né? efeito. Ele começa e ele vai derrubar todo mundo pelo caminho, só não vai derrubar aquela camadinha de 1% que é milionária, porque a classe média se acha rica, mas vai dançar junto, Vai. né? Então, vamos lá. É isso aí. A gente chama mais, de novo, mais perto. Então, são 12 horas. O Rafa já colocou a música de fundo, né? Coloquei. Não sei se eu Colocaste. posso só dar o que eu me esqueci. Do Sim, a gente sim, tem sim. assembleia agora, dia Claro. 30. Sim. Vai Quinta-feira, lá. tá? Então, na quinta-feira, a nossa categoria está convocada para comparecer à Assembleia às 9 horas da manhã, lá no auditório da Aptafurg, para a gente fazer a análise da conjuntura, análise da situação da greve. Nós, aqui em Rio Grande, não aderimos à greve, a categoria entendeu a questão, né, dessa forma que eu apresentei. E, então, convidamos a todos que compareçam na nossa Assembleia.
É isso aí. Isso aí, CEPER Isso aí. sem data de assembleia ainda. E nós escutamos. Escutamos Madruga, Uma Chance, este que vos filma aqui. Este Olha aí, ó, que outro que fica filme. encabulado também, quando a gente bota a música dele. Grande Maduro. Tá aí, Madruga, Uma Então. Chance, tá rolando aí no Paralelo 30. Então, agradecemos. E esse é aquele com o... Tem uma participação, é Pamela de Proa. Pamela de Proa. Isso. Tá aí, Então, participação. agradecemos a todos e todas, né, pela audiência, pela assistência e convidamos a que estejam novamente conosco amanhã em mais um Paralelo 30. Como se não bastassem os conflitos pessoais, o sistema continua explorando nossas fraquezas, nos divide pra deixar nossas linhas e defesas, condiciona pra manter a nossa consciência presa, sob controle, mas a minha mente quebra as algemas, exerço a minha liberdade como eu quero, e por isso eu escolhi passar a mensagem adiante. E já que o nosso tempo é curto, eu não espero, então façam diferença dando apenas uma chance. Eu tenho apenas uma chance, não posso